Olá, tudo bem? Deus nos abençoe. Lembraram do encontro passado? Primeira coisa, vamos pedir a bênção do nosso Deus Criador. E agora nós vamos acender a nossa vela e nós vamos dizer para o Senhor, nosso Deus, que nós o amamos e essa é a chama do nosso amor a Deus e da nossa fé. Da nossa fé que nós queremos que o Senhor, nosso Deus, preserve-nos até o fim dos nossos dias, com a nossa fé cada vez crescendo mais, passando para os outros, vivendo a fé desse nosso, da vida de nosso Deus, que é o sentido da nossa vida. Vocês lembram que nós terminamos falando em Salomão, o terceiro rei do povo de Deus, não é mesmo? O terceiro rei do povo de Deus. E Salomão era filho de Davi. E vocês leram, a você que me acompanha aí, seja bem-vindo, né? Eu já me apresento também de vez em quando, sou a Marinês, que dá catequese para principiante, mas convido a todos para meditarmos na palavra de Deus, que é um prazer. É um prazer. E para mim, me faz muito bem para todos nós a palavra de Deus. Conhecermos o que Deus revelou e, portanto, Ele quer que a gente saiba, que a gente o conheça, porque sem conhecê-lo, não amamos. E nós estávamos falando então no livro dos reis. E Salomão, o terceiro rei do povo de Deus, ele era filho de Davi, que já tinha morrido, né? Então ele tomou posse do reinado do povo de Deus. Mas lembra também que tinha uma oração linda que ele fez a Deus pedindo sabedoria para governar o povo, que era muita gente, e ele estava apavorado, né? E Deus gostou muito, ele alegrou muito a Deus com a oração que ele fez. Lembra? Vamos recordar só isso? Ele não pediu riqueza, ele não pediu vida longa, ele não pediu nada que desagradou a Deus. O que Deus fez? Deu tudo de bom para ele. Deu sabedoria que eu passei para vocês, não sei se vocês leram, continuo falando, quem não tem a Bíblia, procura adquiri-la para conhecer o Deus que nós não sabemos do dia de amanhã e nós voltaremos para Ele o dia que Ele chamar. Mas nós devemos estar na amizade dEle, na amizade de Deus, né? Mas eu quero, antes de falar um pouquinho mais só hoje, porque nós vamos passar para outro livro já. Nós já estamos chegando no Novo Testamento. Mas eu vou falar ainda um pouquinho de Salomão, porque Salomão, lembra que ele pediu sabedoria a Deus? E Deus se agradou dessa oração? E Salomão foi o rei mais sábio do povo de Deus. Vocês estão lembrados disso, né? E eu vou rezar mais aqui um pedacinho do livro de sabedoria, porque Salomão escreveu alguns livros, muitos livros tem aqui, né? Ele escreveu alguns livros, ele quis cumprir o desejo do seu pai Davi de construir um templo maravilhoso, riquíssimo, para adorar a Deus.
E lembra que Deus deu riqueza para ele porque ele usou para Deus. E ele rezava com muita sabedoria. E Deus falou assim: nem mais rico, nem mais sábio. Não vai ter um rei antes nem depois de você. Lembra a promessa que Deus fez? Então, eu vou ler um pouquinho mais de Salomão, da oração dele. Prestem atenção. Está em Sabedoria, livro da sabedoria. Nós já saímos do Salmo, espero que vocês tenham lido os Salmos em casa. Né? Reze de vez em quando um salmo antes de dormir. Se você não está tendo palavras para falar com Deus, fala os salmos e alegra o coração de Deus. Né? É esse o meu intuito. Trazer pessoas que querem se juntar a mim para alegrarmos o coração de Deus um pouquinho de tempo. Olha a oração de sabedoria, ele já fez, lembra? Ele pediu a sabedoria a Deus. No começo, quando ele foi ungido rei do povo de Deus. Depois ele fez uma oração linda para Deus. Eu vou ler para vocês, mas não vou ler tudo. Vocês podem ler, está no livro de sabedoria, no capítulo 9. Oração de Salomão para obter a sabedoria. Ele insistia ao Senhor em ter sabedoria para governar o povo de Deus. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, dizendo ao Senhor nosso Deus: sou com efeito vosso servo e filho de vossa serva, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe faltar sabedoria que vem de vós. Essa é uma parte da oração da sabedoria de Salomão que vocês devem ler. Sabedoria, capítulo 9. E quando na Bíblia nós falamos Deus se dirige ao homem, está se dirigindo à humanidade, ao ser humano, inclui as mulheres, né? E Salomão, então, fez essa oração linda que eu quis rezar hoje para começarmos e terminarmos o livro do Salomão, mas como ele pediu sabedoria e Deus deu, eu quero contar um fato para vocês, um ato dele, de sabedoria que ele teve, que impressionou o povo. Eu vou contar para não precisar ler aqui, para sermos mais rápidos. Tinham duas prostitutas numa casa. Elas cada um tiveram um filho numa noite. Acontece que me parece que ela dormiu e ela acabou matando o seu filho. O que ela fez? Ela foi até a outra e trocou o filho vivo e deixou o seu que estava morto lá com ela. Quando levantaram, a outra falou: meu filho não é esse. E começou uma discussão. O que fizeram? Buscar sabedoria no rei sábio.
Elas fizeram o povo, ajudaram o povo de Deus, levaram ao rei sábio. Como Salomão saberia de quem era o filho se elas estavam brigando pelo vivo? Sabe o que ele fez? Uma falava, esse filho é meu, foi ela que dormiu em cima do dela, matou o dela. A outra falava a mesma coisa. Salomão não viu. O que ele fez? Pediu uma faca. Pediu uma faca ao seu servo e disse assim, vamos pegar o menino e parti-lo ao meio e dar uma metade para cada uma. A mãe, na mesma hora, disse assim, dá meu filho para ela, mas não o mate. O que significou? A mãe verdadeira apareceu. A mãe verdadeira apareceu nessa hora. Quem teria ideia de Salomão? Ele não ia matar o bebê. Ele fez o teste. A mãe não vai querer que mate o filho. E foi o que aconteceu. Todo mundo ficou impressionado com a sabedoria da atitude dele. A mãe ficou com seu filho verdadeiro, porque Salomão foi sábio na sua atitude. Então era esse fato, e como muitos, porque ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Aconteceu que Salomão não permaneceu assim, fiel ao Senhor. Como sempre que eu falo a vocês, que comentamos aqui, refletimos juntos, que todos pecam. Vai indo muito bem e, de repente, pecam. Todos nós pecamos. Somos pecadores que precisam de Deus, da graça de Deus, de rezar, de procurar por Deus, ter a companhia de Deus, procurar a palavra dele, para estarmos com ele e pararmos de pecar. Tem ainda no livro do Eclesiástico uma oração, 4 versículos que eu gostaria de ler sobre o amor a Deus. Nós precisamos, tudo isso que nós fazemos, nós passamos a conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós o amamos. E se nós abandonarmos a Deus, nós sabemos já para onde vamos, não é mesmo? Eu vou ler 4 versículos que está escrito assim, no livro do Eclesiástico. O temor de Deus. Eu já disse, já expliquei a vocês, que o temor de Deus não é medo de Deus, é respeito e obediência, adoração, tudo que Deus merece receber de nós, toda a honra e toda a glória, porque Ele nos criou por amor, com amor infinito, nos ama e quer-nos para Ele. Então, tudo que Ele faz de correção é para ganharmos, para que nós voltemos para Ele. Então, aqui ele diz assim, vós que temeis o Senhor, que não tem medo não, que respeita, que ama, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Qual é essa recompensa que Deus
tem para nós no final de nossa vida que não demora. Que não demora, gente. Aqui na Terra, diante da eternidade, é um minuto. Deus é a eternidade, nunca mais sairemos de lá. Numa felicidade que não existe medida. É essa a recompensa que Ele quer para quem o ama. E obedece os seus mandamentos. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. A gente às vezes não tem paciência, né? Vamos esperar no Senhor. É o Senhor que sabe o tempo certo das coisas. Nós não sabemos nada, é Ele que sabe. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Deus vai ser a nossa alegria para todo sempre. Vós que temeis o Senhor, amai-o. Os vossos corações se encherão de luz. Então, quando a gente ama a Deus, vamos recordar como é que nós amamos a Deus? Conhecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, procurando falar com Ele, procurando combater a nossa vontade. Vou lembrar os 3 inimigos que nós temos no mundo. Nós somos corpo, alma e espírito. Quais são os 3 inimigos que nós temos? O demônio, o mundo e a nossa vontade. O demônio está ao nosso encalço todo o tempo para nos tentar, para desobedecermos e nos afastarmos de Deus. O mundo oferece muitos prazeres ilícitos que nós devemos conhecer e a nossa vontade entrar aí. Não vou, mesmo que eu estou com vontade. Não vou, porque ofendo ao meu Deus Criador que me criou por amor e quer o meu amor para estar com Ele para sempre no paraíso. Então eu não queria deixar de ler esse pequeno texto que nos ajuda sempre a lembrar. Um outro versículo, mais 4, que está escrito assim, para a gente lembrando, e isso nos prepara para acolher essa palavra, porque nós estamos chegando no final do Antigo Testamento. Já estamos no Novo, naquele que eu falei para vocês, que veremos tanta glória de Deus, tanta revelação de Deus, que vocês, quem não conhece, não pode nem imaginar. E cada vez que a gente lê, a gente conhece mais. Aqui ele diz assim, convite à oração, porque se eu não rezo, o inimigo me afasta de Deus facilmente. O demônio vive a nosso encalço. O que o expulsa diante de nós? Fácil. A nossa vontade é a oração. Se eu digo a ele, afasta de mim, Satanás, que agora eu vou rezar, ele já desaparece da sua frente, porque ele não suporta isso. Porque ele fez tudo o contrário e a sua vida é um inferno. E ele quer levar todo mundo para o inferno. Aí eu quero aproveitar, só lendo essa oração e lembrar de falar do inferno. Convite à oração. E agora, orai a Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno e usou de misericórdia para conosco, porque Ele sempre nos perdoa quando nós pedimos. Quando nós pecamos, porque nós pecamos, ninguém diz que não peca porque peca. Mas quando eu volto para o meu Senhor, de todo o coração, falo, Senhor, me ajuda.
eu não quero pecar, eu não quero te ofender. Eu te amo e eu quero te amar. Essa chama dessa vela é para nos lembrar. Quando eu acende uma vela sempre, porque é para nos lembrar que é a chama do nosso amor que nós devemos ter a Deus, que aumenta, que deve aumentar sempre. Que Ele nos conceda a alegria do coração. Que bom ter alegria, não é mesmo? Quem quer ser triste? E que a paz esteja com Israel, porque ele se refere a Israel. Ele está falando para todos nós. Ele se refere para Israel porque ele ainda está na história da salvação no Antigo Testamento com o povo escolhido, né? Esteja com Israel agora e para sempre. E que a paz, ele diz, e que a paz esteja com Israel agora e para sempre. Infelizmente, não vimos essa paz que Deus deseja para nós, não é mesmo? No mundo de hoje. Como falta paz, como falta amor a Deus, como falta oração, como falta amor à família, amor uns aos outros. Oração. Para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco e que Ele nos liberte quando chegar o dia. Que dia? O dia que passar toda a maldade que há no mundo, toda infidelidade a Deus, toda a desobediência dos mandamentos. Quando passar, porque vai chegar o dia em que o Senhor vai limpar a nossa alma. Quem peca? É o nosso corpo ou é a nossa alma? É a nossa alma. Porque o nosso corpo, a alma usa o nosso corpo. O nosso corpo, quando morre, para onde ele vai? Ele apodrece lá na terra. E a nossa alma vai diante do tribunal de Deus. Com quê? Cheio de amor, para Ele te abraçar como um pai que te abraça e te oferece o paraíso para sempre, na eternidade, sem fim. Um paraíso que nós não damos conta de saber que jeito que é. De tão bom que é, para sempre. Então, aqui são versículos que nos lembram que Deus está falando de misericórdia, que a gente deve combater o pecado, que nós temos 3 inimigos fortes contra nós. A nossa vontade, o mundo que oferece um monte de coisa que não deve, e o demônio. Aí eu falei demônio. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que não existe demônio, não existe inferno, Deus é bom. Não existe inferno, Ele não deixa ninguém ir para o inferno. Essa não é a verdade que Deus revelou. Vocês lembram do dilúvio? Vou lembrar de mais um fato. Quem não ouviu falar, quem ouviu, lembra comigo, porque eu estou sempre lembrando também. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades que se perverteram. Entraram num estado de pecado, se afastaram de Deus e foi perversão. O que a misericórdia de Deus fez? Porque Ele é um Pai misericordioso que não nos abandona, que nos quer para Ele, nos castiga. A gente está vendo essa guerra toda, tudo isso daí acontece porque Deus permite, para ver se o povo acorda. Me ame. E eu digo sempre a Ele quando eu estou rezando, Senhor, que todas as vítimas da guerra
estejam em seus braços na felicidade eterna. Infelizmente, Deus é amor. Ele quer amor entre nós. Ele quer o nosso amor para Ele. E o que acontece? Sodoma e Gomorra se perverteu total. O que ele fez? Ele mandou um profeta. Então nós vamos entrar um pouquinho no livro dos profetas, que os profetas eram homens que Deus escolhia para mandar um recado para a humanidade que estava se corrompendo, correndo o risco do o demônio ganhar e levar para o inferno, que é para sempre também. Inferno é estar na ausência de Deus. É como uma lava de vulcão que nos consome, porque é a ausência de Deus. Porque Deus nos fez para estar com Ele, e isso é a felicidade total. E Ele tem lá o que nós não sabemos, só quando Ele nos chamar. E nós nunca devemos ter medo de quando Ele nos chamar. Sempre há receio da morte. Por que nós não aceitamos a morte? Porque não foi Deus que criou. Foi o pecado que criou a morte. Por isso a gente tem esse medo. Mas a morte passa, Ele nos chama, mas Ele quer a gente com Ele. Aí a nossa alma, que não morre nunca, depois que nós nascemos, nunca mais morremos e nunca mais voltamos aqui, como o Espiritismo acredita. Nunca mais voltamos aqui. A nossa alma vai diante do tribunal de Deus e Deus a abraça para o paraíso. Ou ela vai, e se ela tiver umas impurezas, vamos dizer, se a minha alma, o Senhor me chama, e a minha alma está um pouco suja de pecado, não de pecados graves, mas ela está suja porque eu pequei, eu ofendi a Deus. Aí Deus tem um recurso para nós, para nossa alma, não é para o purgatório, para no nosso corpo, para nossa alma, o purgatório. O que significa o purgatório? Eu vou ficar lá um tempo até eu aprender a amar a Deus e limpar a minha alma. Aí ali eu vou ter uma contrição. Então, lembra da contrição de Davi? Davi sofreu tanto porque ele pecou e porque ele perdeu aquele filho, que ele teve uma contrição perfeita, que ele fez o Salmo 50. Então a gente vai para o purgatório e ali a gente aprende a amar a Deus e se arrepende tanto do que fez e deseja tanto a Deus, mas é um sofrimento feliz, reconhecendo que deve ficar lá, para depois ir para o céu. Aí cada um é um. Aí um fica mais, um fica menos. Quem peca mais, fica mais. Quem peca menos, fica menos. Quem não peca, vai direto para o céu. Quem peca só um pouquinho, fica só um pouquinho lá. Aprendeu que o seu pai é amoroso, que te criou, que quer a felicidade para você, aí você se arrepende, o seu coração se enche de contrição. Meu Senhor, por que eu fiz isso? Aí quando a conseguir amar a Deus e reconhecer que falhou, que magoou o coração de Deus, limpou a alma que ela usou para o corpo sujar, aí ela vai para o céu. Então tem o purgatório aí no meio. Agora, do inferno, ninguém sairá. Então, vamos pensar na nossa alma. É tanta vaidade no mundo. Na palavra de Deus está assim, vaidade de um profeta. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sabe por quê?
a gente se envolve, pode se divertir. Deus quer que Deus nos colocou aqui para sermos felizes. Ele nos colocou no paraíso terrestre, mas foi perdido. Deus nunca quis que sofrêssemos. Tem gente que acha então que não tem Deus, ou que tem Deus e Deus não deixa ninguém ir para o inferno porque Ele ama. E aqueles que o amam muito e dá a vida por Ele? E o outro que adora Satanás num templo construído para adorar Satanás que existe? E aí, Deus vai levar tudo para o céu? Se pedir perdão para ele, ele perdoa, vai para o purgatório e limpa a alma. Mas se a pessoa disser, eu quero o demônio, porque eu adorei, foi o demônio me deu um monte de coisa boa, porque é tudo coisa do mundo, coisa de pecado, é isso que o demônio faz. Para depois ele levar para o inferno para sempre. E vocês, eu já disse a vocês, se tem gente que não sabe, tem muitos satanistas que constroem templos para adorar Satanás. Agora, já tem outros que não creem que existe Satanás. Existe Satanás. Apareceu lá nos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Revelação de Deus. O Lúcifer, que era um anjo maravilhoso no céu, revoltou contra Deus e virou demônio. E fica aqui com a legião que ele ganhou do lado dele para nos levar para o sofrimento que ele está, porque ele perdeu tudo. Mas nós não perdemos porque o Senhor nos dá outra chance. Ele falou, vocês perderam o paraíso da terra, mas do céu não. Do céu eu prometo para vocês, fiquem comigo, eu ensino tudo para vocês e vocês virão para mim. Agora, eu vou ver que eu estava falando de Sodoma e Gomorra, não é mesmo? Como ela se perverteu, Deus, ele é misericordioso, ele avisa. Ele mandou um profeta Jonas. Profeta é aquele que Deus chama, que é um homem de Deus, que vive, anda com Deus, vive com Deus, reza, ama a Deus, obedece os seus preceitos, seus mandamentos. Ele pediu para Jonas ir lá em Sodoma e Gomorra e avisar que se eles não se convertessem, se não parassem de pecar, não voltassem para Deus, Deus destruiria aquela cidade. Jonas sofreu. Lembra que eu falei? A missão que Deus nos dá, a gente sofre, porque o mundo não quer que a gente fale não quer muito que a gente fale de Deus, quer que fale de coisa boa, de prazeres. Nós vemos um mundo hoje que está ficando muito triste. Tem muita gente santa que busca Deus, claro. Deus ganha, Deus é a vitória. Deus faz tudo, ele castiga e fala assim, agora eu te ganho. Porque se eu te amo, te dou todo o amor, você não vem para mim, então eu vou te castigar, porque aí você vem. E Jonas foi. E Jonas andou pela cidade anunciando. Se não mudarem, fizer penitência, Deus terminará com essa, derrubará, acabará com essa, consumirá com essas cidades. Sabe o que eles fizeram? Se arrependeram demais, vestiram de saco, que significa penitência. Até os animais fizeram penitência. Eles puseram até os animais a ter penitência, não comer, fazer jejum, porque temeram o castigo de Deus.
Aí Jonas ficou frustrado. Jonas avisou, mas Jonas não reparou que eles se converteram. Aí Jonas foi se esconder, se afastar e falar, vou falar com as minhas palavras, porque eu sei toda a história, né? Ele disse assim, ô Senhor, eu vou e falo e o Senhor não faz nada. Acontece que começou a passar o tempo e eis que o povo de Sodoma e Gomorra retornaram à perversão. E o que aconteceu? Uma chuva de enxofre acabou com eles. Não foi dilúvio não, viu? Foi só Sodoma e Gomorra. Deus castiga? Tem gente que fala. Deus não castiga. Deus quer que a gente seja feliz. Eu já escutei muita gente falar isso. Não estou zombando, não. Mas eu estou falando como uma coisa absurda. Deus quer a gente feliz. Deus não castiga ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. E aqueles que fazem tanta maldade? Deus chama, convida, ama. E não adianta. Ele escolhe. Deus não manda mesmo para o inferno, não. É a pessoa que escolhe. É a alma que escolhe. No último momento da nossa vida, Deus ainda dá uma chance. Seu último instante de vida. Você quer, se arrepende, fica comigo, me ama, eu te amo tanto. Se a pessoa disser, eu não quero, eu adorei, foi o demônio. Aí ele fala. Aí escuta a sentença de Deus para sempre. Então, se você ouve alguém falar, o demônio não existe? Existe. Deus falou. É palavra de Deus. O inferno existe? Existe. Lá está o demônio. E os comparsas dele estão lá. As almas que ele ganha enganando estão lá com ele. Porque quis, porque deixou se levar, não combateu a vontade errada. Eu estou com a vontade da vontade. Ter vontade não é errado. O errado é consentir na vontade errada. Né? Vamos sempre lembrar disso. Então, se alguém fala, Deus não castiga, castiga. Temos o exemplo na palavra de Deus, vocês podem dizer. Tem Sodoma e Gomorra, tem o dilúvio, e tem muitos mais que a gente pode ver depois. E o castigo eterno para aqueles que são apóstatas, que negam a Deus. Tem aqueles que não acreditam em Deus, que chamam ateus. Deus não existe. Veja bem, não para pensar. De onde eu vim? Eu caí de algum lugar? Você? Como é que foi? E a palavra de Deus aqui é revelação de Deus. Se alguém falar, não, tem muita gente. Eu já ouvi muita gente dizer. O demônio trabalha e as pessoas que são muito envolvidas com o mundo, com o dinheiro, com tudo aquilo que a fama e o dinheiro dá, faz o que o demônio quer e o demônio dá. Sabe por quê? Ele quer conquistar. Mas nós sabemos que ele é trapaceiro. Nós já sabemos, o Senhor nos ensinou, que ele é o pai da mentira. Portanto, ele não vai te dar felicidade nenhuma. Ele te dá aqui, porque daqui ele te leva para o inferno.
que nós podemos lembrar de uma lava de vulcão, que é a ausência de Deus. A ausência de Deus. E vamos saber, sabe quem está lá, não é mesmo? Nós não vamos saber, porque nós estamos aqui com a palavra de Deus. Deus abençoe você, mais uma vez, que está aqui comigo, acompanhando essa palavra. E eu queria falar mais um pouquinho, então, sobre o céu, sobre as bênçãos, sobre ler salmos, não esquecer de abençoar. Para aquelas, imagina, se você fala, se o demônio está perto de uma pessoa e você chega para ela e fala assim, Deus te abençoe, pode saber que ele desaparece dali. Agora eu só vou ler uma coisa para a gente ficar para o próximo encontro. Ainda sobre Salomão, o final de Salomão, que teve muitos atos sábios, mas ele pecou muito. Ele acabou, você viu que o inimigo acabou enganando Salomão um tempão. Salomão acabou deixando que adorassem outros deuses. Lembra do bezerro de ouro? Salomão acabou deixando, foi governando, foi reinando levando o povo de Deus tão bem daquela maneira, pedindo sabedoria a Deus. De repente, começou a se corromper. Começou a ter não sei quantas esposas, começou a permitir que se adorassem outros deuses, fizesse, e o Salomão foi perdendo. Ele não perdeu a sabedoria, porque quando Deus dá, a sabedoria fica, mas ele não usou mais a sabedoria de Deus. Foi até, então eu vou ler até onde ele morre, mas ele governou, mas ele reinou como o pai dele. O pai dele foi o principal rei, né, Davi, o mais importante rei, e ele foi o terceiro filho de Davi. Então eu vou ler rapidinho, para vocês não se cansarem, se já estão cansados. Se vocês estão cansados, fala para o Senhor, Senhor, eu estou cansada, mas eu te amo. Salomão construiu aquele templo em Jerusalém que Davi queria, né? E ele construiu com muita cerimônia, cerimônias indescritíveis. Ele fez um templo maravilhoso para adorar a Deus. Depois Salomão empregou energias para continuar organizando e enriquecendo Israel. Salomão viveu em 1931 a.C. Faz 3.000 anos, né, mais ou menos, que Salomão viveu. Traduziu a escrita, fez seus escribas escolherem o povo que sabia a lei, escolherem o povo lembranças do passado, coletou rascunhos de hinos religiosos, ele fez muita coisa boa, de seu pai. Então ele passou a coletar, lembra? O pai dele fez salmos, fez hinos e cantos, ele coletou tudo, os rascunhos de hinos religiosos do seu pai Davi. Então, ele tinha lindas lembranças e formação do pai Davi, né? Que fez passar parte do livro dos Salmos. Foi acumulando rolos e mais rolos de escritos sobre Israel. E sua história na busca da felicidade e da salvação, por meio da aliança com Deus, único e verdadeiro. Então ele estava sempre assim, buscando aliança com Deus Salvador. Mas Salomão, na medida que ficava mais velho, apegou as riquezas, ao luxo, à vaidade. Deixou-se influenciar por mulheres de má vida, por políticos estrangeiros, chegou a tal ponto, eu já falei, né? Permitiu que em Israel adorassem outros deuses,
adotasse costumes de povos pagãos que não acreditavam em Deus. Ele mesmo se casou com uma pagã e mudou seu comportamento. Tão diferente que ficou irreconhecível. O povo de Deus já nem conhecia mais Salomão, que pena. Tá vendo? Se a gente deixar, acontece isso. O demônio trabalha para acontecer isso. E a nossa vontade, e o mundo. Não esquece desses 3 inimigos, tá? A minha vontade, o mundo e o demônio. Como o rei Salomão, filho de Davi, ninguém imaginava mais que era aquele filho de Davi. Salomão morreu e aconteceu o cisma de Israel. Que é o cisma? Eu já aproveito. Nós terminamos aqui a parte de Salomão, dos reis, mas eu vou falar só sobre o cisma. O que é um cisma? É uma divisão. É um povo que não combina e reparte. Houve um cisma no inferno com o demônio. No céu com o demônio. Era tudo anjos de Deus. De repente o Lúcifer revoltou contra Deus e fez um cisma. E muitos seguiram a ele. E o povo de Deus, com a morte de Salomão, houve um cisma, se separou. Não andou mais junto, não tinha mais a mesma procura a Deus. E a divisão induz, geralmente um cisma, são 2 divisões. O primeiro reino de Judá e o segundo reino de Israel. Qual era o reino correto? Já podemos imaginar o reino de Israel. Ficou 2. Então o povo de Deus dividiu em 2 partes. 2 reis, 2 reinos. Reinos de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá era pura confusão, infiel a Deus. Qual era, então, o reino que continuou de Deus? O reino de Israel. Agora, eu termino com essa palavra aqui. A história da salvação continua. Não é isso? Continua conosco, comigo, com você. Nosso rei é outro que nós vamos conhecer. Nosso rei nós vamos conhecer entrando no Novo Testamento, fazendo logo uma previsão gloriosa para ele, né? Pelo batismo. Então nós vamos entrar nesse campo agora, no Novo Testamento. E para entrar no Novo Testamento, devemos falar um pouco dos profetas, não só do Jonas que avisou Sodoma e Gomorra, do castigo que eles receberiam, porque eles retornaram à mesma vida. A história continua e não terminou ainda. E a gente vê esse monte de gente dividida, gente adorando o demônio, gente servindo o demônio, gente fazendo guerra, gente não amando, gente fazendo maldade. Como é que Deus faz? Deus vai corrigir? Deus existe? Deus castiga, porque Ele quer corrigir. Deus não deixa de nos amar nem um minuto, nem um instante, porque Deus é amor. É impossível Ele não amar, porque Ele é amor. E como Ele é amor, Ele quer que nós vamos para Ele. E quando precisa de um castigo duro, Ele dá. Mas nós vamos para Ele. Tá bom assim? Até a próxima. Posso esperar vocês? Ou hoje foi mais assustador? Para quem não conhece. Para quem já conhece, não vamos esquecer disso. Isso é real. Isso é real. Eu não posso... Eu já escutei, gente, muita gente dizer,
O inferno não existe, Deus não existe, o demônio não existe. O outro fala, o inferno existe, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda, a pessoa vai porque quer, tá bom? E agora, esse Deus amor, terminamos com o Deus amor, com a nossa chama, meu Senhor, que nós queremos iluminar quem está à nossa volta. Nós queremos essa chama de nossa fé, de nosso amor por Ti, iluminando aos que estão por perto de nós. Para quem falar para vocês? Para quem vocês vê numa fraqueza terrível, o demônio dominando? Ajuda. Fala, vamos rezar. Reza para essa pessoa. E eu termino desejando toda a paz do Deus misericordioso para cada um de vocês, de nós, de quem vai vir depois. Deus te abençoe. E Ele abençoa. Lembra que Ele falou? Pede e eu abençoo.